O tema de hoje tem a ver com o som e o silenciar. Então a flauta, ela ajuda a gente a sair um pouco da nossa mente pensante e achante e que julga e que baseado no que a gente acha certo ou errado. Então a flauta traz esse silenciadamente, que é o som. Então a gente começa com a mente, produção de vários pensamentos, achismos, condicionamentos, o que eu acho certo ou errado. Abaixo disso está o som, mantras, sons de flautas, puro som. E depois, no final da flauta, há um silêncio. Então vocês viram que tem silêncios no momento de tocar. Não é encantado? Esse é um encantado. Então eu quero falar hoje sobre o silenciar. O que aconteceu ontem foi motivo aqui, né, de discussão de duas pessoas, dois adultos que se agrediram. Houve um entendimento de um xingamento e o outro uma agressão. E o que eu vi, eu queria além disso, o que eu vi foi muitas pessoas, inclusive dentro de autoconhecimento, expressando um apoio ou para um lado ou para o outro lado, muito apoio de que, mas ele foi xingado, então ele fez bem mesmo em agredir, ou o outro, a gente tentando justificar dois lados. Mas eu vi muito apoio a quem agrediu, porque não gosta dessa pessoa e ele merecia ser agredido mesmo. E eu fiquei um pouco chocado com isso, porque a gente está falando de autoconhecimento, além de certo ou errado, a gente está falando sobre acolher a dor do outro. E o que eu vi, na verdade, a melhor coisa que a gente podia fazer era, no máximo, expor o que aconteceu e falar, pessoal, vamos enviar reiki para o acontecimento. E se for o reiki, se for o Theta Healing, o amor incondicional. Mas eu não vi em nenhum momento alguém fazendo isso. Eu vi pessoas tomando partidos e defendendo algo, defendendo a agressão porque mereceu, porque foi pouco, ou porque isso, porque aquilo. E eu entendo que o nosso momento de evolução como espécie humana, para expressar o nosso ser espiritual, já passou disso, né? Isso é passado, a gente está num outro momento agora. E a gente temos como papel não replicar isso, não reforçar isso. Eu vi isso muito ontem, muito. Eu acho que eu não vi ninguém falando, vamos pedir para que seja enviado o reiki, vamos entender a dor dos outros, de repente trabalhar a comunicação não violenta, que é uma técnica, procurem comunicação não violenta, CNV, também ajuda bastante. O que eu vi ontem foi dois adultos que expuseram suas dores emocionais, como qualquer adulto, como qualquer ser humano, e tem momentos que algo me pega e surge uma dor emocional para eu olhar de forma consciente isso, que é ótimo, tá? Isso acontece. E aí no momento, só que a gente já tem um caminho de autoconhecimento de perceber, falar, opa, isso que surgiu não é o outro, não é aquele que me xingou, não é aquele que falou isso, aquilo que ele fez, aquilo que ele trouxe de gatilho despertou em mim essa questão não resolvida, essa questão que me machuca. Então, nesse momento eu me recolho. Nesse momento eu saio do campo do outro, que eu não estou mais minha, no outro, e eu me recolho e eu vou interiorizar e trabalhar o porquê que isso me doeu, tá? Isso é mais importante, não é o que o outro falou, é como eu me senti. Mas aí o que eu vejo eu lembrei de cenas de escola, de ginásio, colégio, quando eu estava na escola, e dois, geralmente, garotos se desentendiam porque alguém chegou a mãe, alguém chegou de covarde, alguém falou isso, alguém falou da família, e aí tem uma roda em volta, garotos e garotas, crianças em geral, meio que provocando, meio que concordando com isso, e eles começam a se xingar. Vejam se não foi parecido, eles começam a xingar, e aí de repente um parte para agressão, e quando parte para agressão, os outros em volta ficam, mas xingou de covarde, xingou a mãe, xingou isso, não deixava quieto, e quando parte pra briga, todo mundo vibra. Porque aquele garoto eu não gosto, mereceu apanhar. Mas você foi xingado, então tá certo você ter brigado. Mas se a gente olhar, são crianças replicando, às vezes, situações de dificuldade na criação dessa família. Ela não é um adulto, ela não tem um conhecimento do que fazer com essa emoção. Ela não tem uma inteligência emocional. Pelo menos na minha geração, quando a gente era criança, a gente não foi trabalhado com educação emocional desde pequeno. A gente foi ter contato com isso quando adulto, com técnicas como reiki, meditação e tudo mais. Então eu vi o mesmo cenário de quando eu era criança, aquela situação tóxica que os outros... Só que como é uma criança, não tem ideia, não vamos responsabilizar a criança
por isso. Mas, enquanto adultos, nós somos responsáveis por replicar essa situação tóxica. Foi briga de escola o que eu vi, e aí eu não vi adultos nas redes sociais acolhendo, falar, poxa, isso foi pesado para a pessoa, isso desperta provavelmente uma questão que ele já teve que lidar várias vezes relacionando à família, e o outro desperta ali, gerou uma insegurança de se sentir extremamente ofendido por uma palavra que é covarde. É uma conotação que a gente dá para uma palavra, é uma simples palavra, a gente dá uma conotação pesada. Talvez se outra pessoa for chamada de covarde não tenha esse peso, mas ali pegou, porque provavelmente tem alguma coisa por trás disso que despertou isso e se justificou-se com uma agressão, tá? Então eu não vi nós, como espécie humana adulto, os representantes adultos dessa espécie, dentro de autoconhecimento, inclusive, olhando e falando, poxa, olha como surgiu, vamos olhar isso, olha como os dois despertaram essa dor. O que pode ser feito para ajudar nessa situação? Em vez de apoiar, em vez de falar que um tá certo e o outro é o vilão. Olha, todas as vezes que eu tive experiências extremamente fortes de sair da minha parte racional deixar sumir, deixar de funcionar, eu experienciar quem eu sou, meu ser espiritual, de forma integral, experienciar essa união, seja com reiki, seja com vivências, seja com processos expansivos de consciência, músicas, plantas de poder, seja com Theta Healing, seja com o estado de contemplação que eu estou caminhando e entro no estado de contemplação. Quando eu entro nesse estado, não tem um julgamento, não tem certo ou errado, é por expressão de um amor, por expressão e veículo de um amor. E nesse momento, eu só consigo ver que o outro tem uma dor e como a gente pode ajudar nessa dor sem julgar. O que eu posso fazer de melhor? É falar que foi certo ou errado? É apoiar, defender que o que ele fez foi certo? Ou é falar, olha, eu sei uma técnica que pode ajudar você, que é a meditação, é o Reiki, o Theta Healing, é a única coisa que eu posso fazer para ajudar na situação. Você quer aprender? Ou enviar Reiki para a situação. Todas as vezes era por expressão de amor. E eu entendo que quando a gente apoia uma agressão, ou apoia o agressor, ou apoia um lado e exclui o outro, a gente não está expressando o amor verdadeiro, a gente não está expressando o amor puro. Então eu acho muito importante a gente começar a se empoderar da nossa responsabilidade como representante da espécie humana, desse animal humano, dentro de um caminho de autoconhecimento, e a gente está muito próximo, eu entendo que a gente está muito próximo de um momento chave importante da nossa evolução, mas que só vai acontecer quando a gente passar a expressar verdadeiramente o amor incondicional, não ficar tomando partidos, acolher a dor do outro, olhar e acolher a dor do outro e sair do papel de vitimismo. Quando a gente defende um e fala que o outro é culpado, a gente está replicando o papel de vitimismo. São questões fundamentais para o próximo passo da espécie animal, essa forma biológica, energética, mais grosseira, para expressar mais virtudes de quem a gente é de verdade, espiritualmente falando, tá? Então eu gostaria que a gente refletisse o que a gente fez relacionado à situação de ontem, que aconteceu essa agressão das duas pessoas, dos dois adultos, e como a gente reagiu e o que a gente deixou de fazer sem culpa, como eu posso fazer diferente, tá? Espero que isso sirva para todos, mas que isso sirva principalmente para mim também, de poder estar sempre expressando o meu melhor. Eu quero ser uma expressão plena do amor e eu busco, dentro do caminho de conhecimento, entender quais são os meus processos mentais, que movimentos mentais eu faço, do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu aceito, do que eu rejeito, dentro de um incômodo, porque não estou falando sobre, dessa forma não funciona, é melhor, vamos fazer de outra forma? Não, estou falando de um incômodo e como que eu funciono, quais são os meus movimentos emocionais, meus padrões, as minhas crenças, os meus condicionamentos e de acordo com toda essa movimentação, onde eu sinto isso, em qual chakra que vai desequilibrar uma manifestação, vai gerar uma manifestação física que a gente chama de desequilíbrio, desordem ou doença, tá? Dessa forma a gente pode ser um melhor canal de mudança, tá? Para nossa espécie, para outros. Encantado eu estava aqui agora e o nome dele não é à toa, de ser encantado. E dessa forma a gente consegue contribuir com tudo, mas somente dessa forma eu entendo. Um abraço para vocês.